Revelado. O incrível motivo que me fez deixar meu quarto para meus filhos. Uma surpresa tocante. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho vibrante, mas dentro da casa de Marcos, a luz parecia ter se apagado. Ele, um contador respeitado por poucos, o oprimia. Contudo, ao se trancar naquele espaço, não percebia o que estava perdendo. A alegria dos risos de Lucas, Ana e Pedro, seus 3 filhos, que simplesmente queriam um pouco da atenção do pai. Naquela tarde marcada por um silêncio ensurdecedor, Ana, a pequena artista de olhar sonhador, decidiu deixar um bilhete em sua mesa. Pai, sinto falta de brincar com você. Cada letra era um grito de socorro, e quando Marcos leu aquelas palavras, um sopro de dor atravessou seu coração. Ele nunca imaginou que sua busca por estar longe das responsabilidades poderia machucar tanto aqueles que mais amava. Aquela frase doía como um golpe, e ele não conseguia entender como tinha se tornado um estranho na vida de seus próprios filhos. As promessas de mudança começaram a ecoar em sua mente. Marcos, arrependido e envergonhado, decidiu que era a hora de ser o pai que seus filhos mereciam. Ele se dedicou a assistir os treinos de Lucas, trazendo lanches especiais e apoiando o sonho do filho como jogador de futebol. Para Ana, comprou tintas e pincéis, criando um estúdio improvisado na sala. Até mesmo Pedro, que adorava inventar histórias, ganhou atenção especial quando Marcos começou a ouvir suas narrativas com mais afinco. Mas à medida que tentava se dividir entre o trabalho e a família, a situação se tornava ainda mais caótica. A pressão da contabilidade não cessava e ele se sentia cada vez mais perdido. Marcos sentia-se sufocado entre a exigência de ser um pai presente e sua rotina desgastante. Ele falhava em demonstrar que o amor estava ali, mesmo que ele estivesse sufocado pela timidez e insegurança. Logo, a tensão se acumulou e culminou em uma noite que parecia comum, mas que mudou tudo. Exausto e impotente, Marcos perdeu a paciência e levantou a voz. "Por que você não se importa com a gente?" perguntou Lucas, e aquelas palavras cortaram o coração de Marcos como um punhal. Imediatamente, o silêncio se instalou e ele viu os rostos de seus filhos se transformarem em expressões de confusão e dor. O impacto foi avassalador, repleto de arrependimento. Nesse momento de introspecção, Marcos decidiu que era hora de mudar. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença." Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele respirou fundo, tomou coragem e passou a criar um espaço lúdico na sala, onde as risadas poderiam ecoar. Era um novo começo, que trazia esperança, mas ainda havia incerteza. Em um dia ensolarado, ele chamou os filhos para colorir juntos naquele novo espaço cheio de brinquedos e memórias afetivas. As expectativas estavam altas, mas a dúvida de que essa mudança seria suficiente pairava no ar. Ele se perguntava: e se eles não estiverem prontos para me perdoar? E assim, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Marcos aguardava ansioso por uma resposta que poderia revelar o futuro de sua família. As cores vibrantes do dia refletiam no rosto de Marcos, mas dentro dele havia um turbilhão de emoções. Ele se sentou no chão da sala, cercado por brinquedos e tintas, enquanto Lucas, Ana e Pedro tentavam entender essa nova proposta do pai. Era como se ele tivesse se jogado em um mar desconhecido, sem saber se havia boias de segurança à vista. "Vai ser divertido, pai!" gritou Pedro, enquanto enchia o espaço com suas risadas inocentes. Ana, com os olhos brilhantes, já tinha um sorriso largo e pintava rabiscos coloridos em uma folha grande. Lucas, por outro lado, ficou um pouco mais quieto. Havia um peso em seu olhar, algo como uma dúvida que ainda não se apagou. "Vamos fazer uma pintura em conjunto? O que acham?" Marcos sugeriu, tentando se apropriar daquela atmosfera leve. As crianças, mergulhando na novidade, concordaram animadamente.
2 quadros grandes foram colocados no chão. Com seus corações acelerados, eles começaram a jogar as tintas sobre as telas, criando uma explosão de cores. A sala logo ficou impregnada de risadas e gritos alegres. Mas mesmo nesse cenário de alegria, as palavras de Lucas ainda ecoavam na mente de Marcos. A imagem da tristeza nos olhos do filho atormentava sua consciência. "Por que você não se importa mais com a gente?" repetia em seu pensamento, como um eco constante, e isso o fazia sentir-se ainda mais frágil. Conforme as horas passavam, a criatividade de seus filhos parecia desabrochar. Ana inventou uma história sobre uma princesa que vivia em um castelo cheio de cores, enquanto Pedro falava sobre um robô que podia voar e salvar planetas. Lucas começou a desenhar uma bola de futebol, um sonho que sempre teve, mas que nunca teve a chance de discutir abertamente. "Você ainda quer ser jogador, irmão?" Ana perguntou, entre um piscar de olhos e uma explosão de azul celeste na tela. A pergunta fez com que Marcos segurasse a respiração, temendo a reação de Lucas. O garoto hesitou, olhou para o pai e com um semblante sério respondeu: "Claro, mas às vezes acho que você não se importa com isso." Era como se todas as cores da sala tivessem perdido o tom por um instante. Aquela frase atingiu Marcos como um trem desgovernado. O peso das expectativas e a realidade das suas ausências colidiram de forma devastadora. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se revelou aos filhos de uma forma que nunca havia feito antes. "Filhos, eu realmente quero estar presente na vida de vocês. Eu só não sei como fazer isso direito. Estou tentando." A sinceridade na voz de Marcos fez com que as crianças o olhassem com ternura. Um calor começou a envolver o ambiente e a tensão parecia diminuir, aos poucos. "Posso te ajudar, pai. Vamos treinar juntos", Lucas exclamou, e os olhinhos de Ana brilharam de esperança. Pedro, sempre o sonhador, completou: "E podemos fazer uma peça teatral sobre a história da princesa e do robô, e você pode ser o príncipe." O tom neve retornou ao ambiente, ainda que as preocupações não tivessem desaparecido completamente. Marcos sentiu seu coração esquentar com a ideia de um novo episódio em suas vidas. Ele aceitava a proposta, mas a realidade de sua rotina ainda pesava. Os planos de um futuro mais conectado se desenhavam, mas ele sabia que mudá-los em ações concretas não seria tão fácil. Com um sorriso mais genuíno, ele prometeu que tentaria. E se o amanhã trouxesse novas dúvidas? Seria ele capaz de continuar nesse caminho? Enquanto a noite caía, as palavras de suas crianças acalmavam seu espírito, mas dentro dele ainda havia um receio. Uma nova ideia começou a brotar em sua mente. O que mais os seus filhos precisariam dele? Marcos olhou para eles, cheios de vida e esperança, e respirou fundo. "O que mais vocês desejam fazer juntos amanhã?" A pergunta pairou no ar, e na resposta ele poderia encontrar o próximo passo para transformar não apenas sua vida, mas a vida familiar que tanto ansiava. Uma nova jornada estava prestes a começar, cheia de promessas e anseios. O amanhã seria vital. Mas a resposta de Lucas poderia mudar tudo novamente. O silêncio que se seguiu à pergunta de Marcos foi repleto de expectativa. Os olhinhos de Ana brilharam ainda mais, enquanto Pedro, sempre entusiasmado, tentava articular suas ideias. Mas foi Lucas quem, com um olhar sério e determinado, começou a falar. "Eu realmente gostaria de jogar futebol com você, pai. Mas tem uma coisa mais importante." Suas palavras estavam repletas de uma carga emocional. A sala, até então cheia de risadas e cores, parecia agora injetada de um peso novo. Marcos sentiu o coração disparar. Estava pronto para ouvir. Aquela conversa poderia ser a ponte para o que ele mais queria: a reconstrução do relacionamento que pensou estar perdido. "Eu quero ter um treino de verdade, não só uma brincadeira. Quero saber se você vai estar lá quando a gente fizer o campeonato da escola. Todo mundo vai estar lá e eu quero que você me veja jogando. Eu quero que você sinta orgulho de mim." As palavras de Lucas eram como flechas, atingindo o alvo certeiro do coração de Marcos.
Por um momento ele se viu transportado para sua própria infância, lembrando-se das tardes jogando bola com amigos. Queria fazer aquela vontade de Lucas se tornar realidade, mas o medo de não corresponder às expectativas começou a tomar conta dele. Eu estarei lá, filho. Vou fazer isso. Vou te apoiar. Marcos respondeu com a voz embargada. A palavra quero tinha se transformado em um compromisso. O que precisaria fazer para que isso fosse além de uma promessa vazia? Ele sabia que para isso precisava entender o mundo de Lucas. Ana, percebendo a intensidade da conversa, rapidamente se juntou e disse: E, se for possível, eu quero fazer a peça teatral logo. Podemos ensaiar no fim de semana e você também vem, pai. Você será o rei que ajuda a princesa a encontrar o robô. Sua energia e entusiasmo foram contagiosos. Marcos não pôde deixar de sorrir. A ideia de fazer algo em família, de se engajar na vida de seus filhos, estava começando a se concretizar. A pintura, o futebol e o teatro, tudo isso representava não apenas atividades, mas laços, fortalezas que poderiam unir ainda mais aqueles corações. Então vamos aproveitar amanhã para planejar tudo certinho. Duvido que vocês já tenham ensaiado como príncipes, reis ou jogadores, disse, brincando, e por um momento ele poldou a tensão que ainda pairava. A risada de Pedro, ecoando como um sininho, trouxe de volta a leveza para o ambiente. Claro, e nós vamos colocar nossos superpoderes. Vou ser o maior super-herói, e você vai ver o quanto eu corro rápido, pai. Mas enquanto os sonhos foram se expandindo e as risadas voltaram a encher a sala, uma sombra de dúvida ainda passava pela mente de Marcos. Ele queria acreditar que conseguiria, que mesmo com a rotina pesada, o apoio aos filhos poderia ser algo que ele realmente concretizasse. E se ele não conseguisse? E se o que estava prometendo fosse apenas palavras vazias? O tempo que se passava com as crianças se tornava um misto de alegria e ansiedade. Ele sabia que precisava de um plano, algo que não só fosse divertido, mas que também demonstrasse aos filhos que ele estava comprometido de verdade. Então, que tal começarmos a montar um calendário de treinos e ensaios? Assim fica tudo anotado e não podemos esquecer. É um plano para pai e filhos, sugere com mais esperança na voz. A animação dos pequenos foi instantânea. Eles imediatamente começaram a discutir datas, horários e quais seriam as melhores criações para a peça do teatro. Entretanto, no fundo, Marcos sentia uma inquietude, como se algo maior estivesse prestes a se revelar. Ele precisava agir. Essa nova fase exigiria dele mais do que apenas presença. Como ele poderia se redimir de tudo que havia deixado escapar? Enquanto continuavam a conversar sobre suas aventuras, Marcos começou a refletir. O que era realmente ser um pai presente? A resposta do destino para sua promessa estava ainda por vir, e ele sentia que talvez, longe da arte e dos jogos, havia algo mais profundo que ele ainda não havia entendido. Assim, a noite se desenrolou leve como a tinta nas telas, mas a ansiedade e as promessas ainda flutuavam pesadas no ar. E no fundo, a pergunta ainda ecoava na mente dele: o que mais suas crianças realmente esperavam dele? Marcos acordou na manhã seguinte sentindo uma leve pressão no peito. O que parecia ser uma simples manhã de domingo logo se transformou em algo mais significativo. Os planos para o dia se misturavam com pensamentos sobre o que realmente significava ser um pai presente. Ele se perguntou se estava à altura das expectativas de Lucas, Ana e Pedro. A vozinha de Lucas ainda ecoava em sua mente: quero que você sinta orgulho de mim. Após preparar um café da manhã simples, Marcos chamou as crianças com um estrondo. A cozinha logo foi preenchida com risadas e o som de talheres colidindo. Eles estavam tão animados que mal conseguiam esperar pelo momento de ensaiar a peça teatral e os treinos de futebol. A gente consegue fazer isso, papai vai ser o melhor rei do mundo, Ana exclamou, enquanto enchia seu prato com panquecas. A fé que os filhos depositavam nele era aliviadora e, ao mesmo tempo, um convite ao desafio. Depois do café, os três pequenos começaram a organizar os materiais para a peça. Marcos observava o fervor dos filhos, encantado com como sua simplicidade se transformava em grandeza quando cercados de amor e imaginação. Aos poucos,
Sua pena e dúvida se transformavam em determinação. Vamos escrever uma lista de personagens e criar um cenário. Combinado? Marcos disse, sentindo uma chama se acender dentro dele. Os olhos da Ana brilharam de emoção e, com um sorriso rápido como um raio, ela respondeu: "É isso mesmo, papai." Mas antes que pudessem mergulhar em suas criações, Marcos teve uma ideia ainda maior. Ele sugeriu: "Que tal se fizermos um mapa de tudo o que queremos fazer até o campeonato de futebol? Podemos incluir tudo: ensaios da peça, treinos, até uma sessão de cinema em família." As crianças vibraram. Eles imediatamente correram pegar canetas coloridas e folhas em branco. Cada um logo começou a desenhar seu plano, como se fossem exploradores em busca de um tesouro. O clima se tornava tão festivo que Marcos mal podia acreditar que aquelas eram suas crianças. O mundo ainda tinha suas dificuldades, mas ali, naquela manhã ensolarada, ele se sentia sortudo. À medida que o dia avançava, um sentimento de satisfação foi dominando seu peito. No entanto, uma pequena voz interna ainda sussurrava suas preocupações. Ele sabia que fazer tudo isso era apenas o primeiro passo. O que aconteceria depois que o novo normal começasse? E se a rotina se tornasse pesada novamente? Ao final da manhã, Marcos reuniu todos em torno da mesa. "Vocês acham que consigo realmente ser esse pai presente que prometi?" Ele fez a pergunta com um pouco de insegurança. Ana olhou para ele com olhos grandes e sinceros. "Você já está sendo, papai. Você só precisa continuar." Pedro, com seu olhar de super-herói, completou: "E nós vamos ajudar." Podemos pintar cartazes e preparar tudo, certo? O entusiasmo deles era contagiante. Marcos sorriu, sabendo que não estava sozinho nessa jornada. Enquanto a tarde se aproximava, o plano começou a tomar forma. Marcos sentiu que, talvez, seus filhos eram o verdadeiro tesouro que ele buscava. Uma alegria palpável tomou conta do ambiente. No entanto, mesmo em meio ao clima alegre, a dúvida ainda permanecia, como uma sombra quase invisível. "Pode ser que eu falhe, e isso me assusta", Marcos pensou. A ansiedade crescia novamente, misturando-se com o otimismo. Seria ele capaz de dar tudo de si? Nesse turbilhão de emoções, enquanto suas crianças se jogavam em seus projetos, algo mais profundo começou a despertar em Marcos. Ele precisava de uma resposta, algo que o tirasse do limbo entre a promessa e a realidade. E mais importante, revelaria o que poderia ser um motor para a transformação que desejava não só para si, mas para toda a família. E foi nesse momento, no centro da sala, que uma mensagem chegou ao celular de Marcos. Uma notificação que poderia mudar tudo. "Você tem uma mensagem de um velho amigo." Ele hesitou, sentindo seu coração disparar. Poderia ser a chave que faltava para alcançar suas verdadeiras promessas? Marcos olhou para o celular, a mensagem piscando insistentemente. Seu coração parecia um tambor, anunciando a chegada de algo importante. Ele hesitou por um instante, mas a curiosidade tomou conta. Fingindo que iria simplesmente checar as crianças, deslizou o dedo pela tela. Era uma mensagem de Tiago, um amigo da infância que não via há mais de 5 anos. Juntos haviam sonhado e rido em meio à inocência do que era ser jovem e despreocupado. O conteúdo da mensagem, porém, era pesado. "Oi, Marcos, precisamos conversar. Tem algo que eu realmente preciso te contar." Um frio na barriga se instalou ao ler aquelas palavras. O que poderia ser tão urgente? Ele pensou em todas as possibilidades que os anos de amizade poderiam guardar, mas a intuição o alertava que não se tratava de algo trivial. "Papai, vamos! Olha como nosso mapa tá ficando!" Ana chamou do outro lado da sala, trazendo Marcos de volta àquele domingo ensolarado, cheio de esperança. Ele apenas sorriu e respondeu: "Já vou, minha princesa." Mas sua mente ainda flutuava entre a mensagem e as preocupações que o cercavam. Ele decidiu não ser apressado, afinal, aquele momento com os filhos era precioso demais. Colocando o celular no bolso, retomou a preparação dos cartazes que representariam o elenco da peça. Com a ajuda de Pedro e Ana, começaram a se entusiasmar com as cores vibrantes e os traços engraçados que estavam fazendo. A energia dos pequenos era contagiante. Lembro de ser assim também. Diante das folhas espalhadas pela mesa, sentia-se leve, quase como se estivesse vivendo aquele sonho de infância novamente. No entanto, o lembrete de Tiago ainda pairava no fundo da sua mente, criando uma sombra má alegria. Enquanto isso,
as crianças começavam a fazer apresentações improvisadas das suas ideias para a Pérsia. Lucas, com um papel amassado como coroa, se sacrificava por um sorriso involuntário de Marcos, fazendo todos rirem. A leveza do momento quase o fez esquecer da mensagem, mas a verdade é que as preocupações estavam apenas adormecidas. Num impulso, antes de começar um novo ato, Marcos olhou para os filhos e fez uma promessa silenciosa. Hoje vou fazer tudo para eles. Vou ser o pai que eles merecem. O dia avançava e com ele os ensaios tomavam forma. O clímax estava próximo. Entre risadas e sorrisos, algo profundo começou a brotar no coração de Marcos. Ele sabia que, mais do que nunca, precisava estar presente. A nostalgia de sua juventude, somada aos riscos do presente, criaria a ponte para um futuro promissor. No entanto, enquanto a empolgação aumentava, a ansiedade não desaparecia. Antes que pudesse dar um basta nos seus medos, viu Pedro se afastar um pouco. Ele estava à beira da janela, olhando para o pequeno mundo lá fora. Um momento de silêncio surgiu e, de repente, o garoto perguntou: "Papai, você tem medo de alguma coisa?" Marcos congelou. O peso da pergunta era imenso. Embora sua tendência fosse acalentar os filhos com respostas positivas, a verdade é que a vulnerabilidade o trouxe de volta àquela pressão no peito. Com um profundo suspiro, procurou as palavras certas. "Às vezes eu tenho medo de não conseguir ser o pai que você e seus irmãos merecem. Mas ao mesmo tempo isso me faz querer ser melhor, faz eu querer lutar mais." O olhar de Pedro era sério, mas iluminado por uma compreensão além da idade. Às vezes não se precisa de um caminho claro, basta ser honesto. Marcos percebeu que o diálogo sincero era um primeiro passo para vencer não só os medos internos, mas também as incertezas de amanhã. E assim, aquele domingo se transformava em um dia de descobertas e profunda conexão. Mas no fundo, uma nova decisão começava a borbulhar em sua mente. Uma vontade de saber mais sobre o porquê de Tiago ter mandado a mensagem. O que seu amigo poderia revelar que provavelmente mudaria sua história? A dúvida crescente ecoava na sua mente. Será que o passado realmente influenciava o presente de uma forma que ele não imaginava? Enquanto isso, a ligação entre pai e filho se fortalecia, repleta de promessas e de novos desafios. E com o coração batendo forte, Marcos sabia que precisava averiguar o que aquela velha amizade tinha a dizer. O final do dia se aproximava e, em meio a risadas e abraços, ele tomou uma decisão. Antes de tudo se aprofundar novamente, ele precisaria abrir aquela mensagem. O que será que Tiago tem a dizer? Ele sussurrou para si mesmo, já sentindo a expectativa do que poderia vir a seguir. Marcos respirou fundo e finalmente abriu a mensagem. Seu coração acelerou mais uma vez ao ler a resposta de Tiago, que instantaneamente iluminou sua tela e sua mente. "Podemos nos encontrar amanhã." 8 horas, na praça da cidade. Preciso que você escute isso pessoalmente. Ele sentia um misto de ansiedade e expectativa. O conteúdo da mensagem parecia simples, mas a urgência nas palavras de Tiago combinava com a intensidade emocional que ele estava experimentando. As crianças estavam enrodilhadas nas almofadas, envolvidas em seus jogos teatrais improvisados, rindo e discutindo sobre como seriam os personagens em cena. Marcos os observou, admirando cada gesto e risada. Essas pequenas interações preenchiam seu coração de amor. Mas ao mesmo tempo seu pensamento dançava entre o presente e o incerto futuro que o aguardava. A imagem de Tiago, seu amigo dos antigos tempos, invadiu sua mente. A noite chegou, e com ela uma calmaria estranha. Os meninos já estavam deitados, e Ana havia se aconchegado ao lado de Marcos no sofá. Ela estava sonolenta, mas ainda assim teve um tempo para perguntar: "Papai, você vai ficar sempre aqui com a gente, né?" A pergunta cortou como uma faca. O que ele poderia responder? Ele já havia falhado em momentos essenciais. Incapaz de recuar, sorriu e confirmou, mesmo sabendo que enfrentava desafios significativos. "Sim, princesa. Sempre que você precisar de mim, eu estarei aqui."
Ele observou Ana fechar os olhos lentamente, e isso o fez refletir. Ele precisava não apenas ser presente, precisava ser forte. A conversa com Tiago no dia seguinte poderia mudar tudo. E se o amigo tivesse trazido notícias que o ligassem a um passado de perdas que ele ainda não havia superado? O pensamento o assombrava. Ele não tinha certeza se estava pronto para isso. Com a mente agitada, esperou que todos dormissem e então decidiu escrever uma mensagem a Tiago. Está tudo bem, amigo? O que você precisa me contar? Pressionou enviar, mas a incerteza se instalou. Não havia como prever o que viria a seguir. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para ir à praça, um nó no estômago surgia a cada passo. Ele olhou para os filhos novamente. A alegria deles era um alicerce que o mantinha firme. Ao deixar a casa, recebeu uma notificação. Era Tiago. Apenas um emoji de um coração. O que era aquilo? Ele parecia tão distante e ao mesmo tempo tão presente. A praça estava repleta de pessoas, mas Marcos sentiu como se estivesse sozinho em um mar de memórias. No centro, uma fonte dançava, refletindo a luz do sol. Ele avistou Tiago sentado em um banco. O amigo parecia diferente, mais maduro, mas ainda levava aquele sorriso que sua memória tão bem guardava. Ao se aproximar, sentiu um misto de nostalgia e temor. Oi, Tiago, Marcos disse, tentando esconder sua apreensão. Oi, Marcos, respondeu Tiago com a voz firme, mas ao mesmo tempo carregada de emoção. Obrigado por vir. E ali, diante da fonte que tanto havia testemunhado em suas vidas, eles se sentaram. O silêncio era denso, cheio de expectativas. Em um momento, tudo parecia prestes a desmoronar ou se reconstruir. Marcos sabia que a revelação que Tiago compartilharia ia além das palavras. Era um pedaço de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Então, me conta, o que é tão urgente? Marcos perguntou, a voz quase falhando. Mesmo que estivesse cercado por toda aquela luz, um temor profundo ecoava dentro dele. O que Tiago tinha a revelar poderia mudar não apenas suas vidas, mas tudo o que ele acreditava sobre sua infância e suas escolhas atuais. Assim, no que parecia um instante eterno, Marcos ouviu Tiago suspirar. E pela primeira vez, ele se perguntou se estava pronto para ouvir a verdade. Tiago olhou fixamente para a fonte, como se buscasse as palavras nas águas que jorravam. A respiração de Marcos estava pesada. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele podia ouvir a agitação ao redor, crianças brincando, casais conversando, mas tudo se tornava insignificante diante da tensão que pairava entre os dois amigos. Marcos, é sobre a nossa infância, sobre tudo o que aconteceu naquela época. A voz de Tiago parecia mais firme agora, mas o olhar dele ainda transmitia a fragilidade de alguém que carrega um fardo há muitos anos. Você precisa me contar mais, Marcos insistiu, sentindo o coração acelerar. Ele não estava pronto para reviver aqueles momentos, mas a urgência na fala de Tiago o mantinha atento. O que exatamente você quer me dizer? Tiago respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto imenso. Lembra do dia em que tudo mudou? Quando tudo se despedaçou? Ele hesitou, e por um instante os olhos dele brilhavam com lágrimas contidas. Eu nunca falei sobre o que realmente aconteceu após aquelas noites sombrias. E eu sei que você precisa ouvir isso. Marcos fechou os olhos por um breve momento, deixando que as memórias voltassem. As risadas, os sonhos partilhados, e depois tudo se desfez em meio ao caos. Ele lembrava da dor da perda, das promessas não cumpridas e da distância que chegou a criar entre eles. Claro que lembro, mas o que isso tem relação com você agora? Por que, Marcos? Tiago começou, a voz tremendo. Eu não fui um bom amigo. Fugi quando você mais precisava de mim, e eu carrego essa culpa todos os dias. Mas o que eu descobri é que não fui o único a sofrer. Você também. E talvez, quem sabe, nossos filhos mereçam saber a verdade sobre nós. Sobre quem somos e o que realmente nos uniu. Marcos sentiu um frio na barriga. Ele sabia que a conversa tomaria um rumo inesperado. Os meninos, o que você quer dizer com isso? O que você está planejando? O tom de sua voz tornava-se mais intenso.
A realidade estava se aproximando rapidamente e ele sabia que não haveria como voltar. Tiago se virou para ele, olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Marcos disparar. Eles precisam entender que não precisam carregar os erros do passado, que podem construir suas próprias histórias, sem os fardos que deixamos para trás. A voz do amigo falhou novamente, e ele se inclinou um pouco mais perto. Eu tenho algo para mostrar a você. Algo que pode mudar tudo. O que seria isso? As palavras de Tiago estavam carregadas de promessas e dúvidas. Marcos sentia um misto de esperança e receio tomar conta dele. O amigo buscou algo na mochila ao seu lado e, em um movimento cuidadoso, tirou um envelope. Eu encontrei isso e não pude guardar apenas para mim. Você precisa ver. As mãos de Tiago tremiam ao entregar o envelope. Marcos percebeu que não seriam apenas lembranças que ele estava prestes a enfrentar, mas talvez segredos guardados por muito tempo. Ao abrir o envelope, seus olhos se depararam com fotos antigas, registros de um passado que ele pensava ter deixado para trás, reencontrando dores e alegrias em forma de imagens. O que aquelas fotos representavam? Que segredos estavam à sua espera? Tiago, do que se trata tudo isso? A ansiedade tornou-se palpável em sua voz. Marcos, isso pode mudar tudo. É a nossa chance de começarmos de novo. A resposta de Tiago ecoou em sua mente, deixando uma marca profunda. O que eles estavam prestes a descobrir poderia reescrever não apenas suas histórias, mas também impactar as novas gerações. Um novo caminho parecia surgir diante deles. Mas será que estavam prontos para trilhar essa jornada? E assim, com o coração acelerando mais que nunca, Marcos se preparou para desvelar o segredo que podia mudar tudo em suas vidas. O passado estava prestes a ser revelado, e a verdade poderia ser tanto libertadora quanto devastadora. Marcos segurou o envelope com firmeza, a pele fria das fotos fazendo seu coração disparar. Enquanto suas mãos tremiam ligeiramente, ele forçou seus olhos a percorrer cada imagem. As fotos traziam cenas de uma infância vibrante, risos em um parque, momentos de pura alegria sem preocupações. Até que aos poucos, a luz das memórias foi se obscurecendo, revelando também sombras no passado. Tiago, as crianças estão nessas fotos. A voz de Marcos saiu mais fraca do que ele pretendia. O peso da responsabilidade começou a se somar a uma sensação de alívio inexplicável. Era como se as imagens carregassem não apenas o que foi, mas o que poderia ser. Sim, Tiago respondeu, sua expressão revelando mistura de terno e apreensão. Elas precisam saber que nossas histórias não são apenas trágicas. Há beleza no que vivemos, mesmo que tenha sido cercada por dor. Precisamos mostrar a eles que existem laços que vão além do que aconteceu entre nós. Marcos olhou mais uma vez para as fotos, percebendo detalhes que antes não havia notado. O sorriso sincero de sua mãe em uma delas, a mão descansando sobre o ombro de Tiago. Era uma conexão que ele sentia, mas que estava perdida nas brumas do tempo. Agora ele via não só os rostos que amava, mas também o reflexo de seus próprios filhos. Você tá certo, mas como vamos fazer isso? A pergunta saiu como um sussurro, e ele se educou a pensar além do que dor sempre representou. O amor que se dissipou foi substituído pela determinação de reconstruir. Vamos organizá-las, falar sobre elas, reunir os meninos e compartilhar. Precisamos deles prontos para entender não só as feridas, mas também o amor que sempre esteve presente, mesmo que ofuscado. Tiago falou com fervor, suas palavras dançando no ar entre os dois. O olhar de Marcos parecia distante, perdido nas memórias. E se eles não aceitarem? E se eles não conseguirem ver a luz entre as sombras que há tanto tempo fazemos questão de esconder? Tiago não hesitou. Precisamos tentar, Marcos. Essa é a nossa oportunidade de não repetir nossos erros, de ensinar a eles que cada história tem suas cicatrizes, mas também tem seus momentos de alegria. Precisamos ser honestos. Uma onda de emoção subiu pelo corpo de Marcos. Ele sentiu o aperto no peito começar a se dissolver, como se a cada palavra
um peso estivesse sendo retirado. Você está certo. Precisamos fazer isso. Não só por nós, mas por eles. Tiago inclinou-se para frente, a intensidade em seu olhar revelando um desejo desperto de mudança. E, se forem buscar as verdades que guardamos, talvez possamos encontrar o perdão que sempre faltou em nossa amizade. Marcos respirou fundo, suas emoções fervilhando como um mar de memórias. Uma parte dele temia o que viria, mas tinha uma leve esperança que poderia finalmente devolvê-los ao caminho que um dia escolheram. Um caminho de amizade, amor e compreensão. Então, estamos juntos nessa? Ele perguntou, o tom de sua voz adotando uma determinação renovada. Com certeza, nossos filhos merecem algo melhor. Tiago sorriu, um brilho palpável de positividade em seu olhar. O ar ao redor deles parecia mudado, impregnado de uma nova energia. Confiantes de que, ao se abrir, poderiam, na verdade, construir um futuro mais leve, Marcos e Tiago começaram a discutir a melhor forma de apresentar as histórias por trás das fotos, e assim, finalmente dar aos filhos a chance de entenderem não apenas o que aconteceu, mas o valor do perdão. Mas mal sabiam que naquele mesmo instante, seus filhos estavam a poucos passos de distância, ouvindo tudo. As vozes altas e emocionadas despertaram a curiosidade das crianças, e uma delas estava prestes a entrar de cabeça no que poderia ser um dos maiores desafios que seus pais enfrentariam. O que está acontecendo? O que é tão importante? A pergunta ecoou entre os dois amigos e imergiu a atmosfera com um frio que trouxe à tona a incerteza do que estava por vir. O que mais eles estariam dispostos a revelar? Marcos e Tiago congelaram. Os olhos deles se encontraram e uma série de emoções se cruzaram naquele instante. Medo, preocupação, mas também uma pitada de esperança. Era claro que não podiam mais esconder o que eles mesmos estavam prestes a enfrentar. Os filhos, do lado de fora, tinham acabado de entrar na conversa sem permissão, rompendo o silêncio que lhes parecia tão seguro. Estamos só falando sobre coisas antigas, meninos. Marcos tentou acalmar, mesmo sentindo que isso não ajudava. O sorriso se esvaía do seu rosto. Nada para se preocupar. Mas Lucas, o filho de Tiago, não parecia satisfeito. Ele tinha a determinação da inocência e a ousadia dos 9 anos. Mas papai, você sempre diz que devemos ser honestos. O que realmente está acontecendo? A voz infantil era pura e ressoava como um sino. Marcos olhou para Tiago, que tinha os olhos arregalados. Afinal, o que eles podiam dizer? O que ainda poderiam esconder? Ele se lembrou da intensidade da conversa que acabara de ter com Tiago, da decisão de encarar os fantasmas do passado. Agora eles precisavam compartilhar isso com as crianças. Mas como fazer essa transição de forma delicada? Às vezes, existem coisas que não entendemos completamente como adultos, Tiago disse, com a voz calma, mas firme. Mas isso não significa que devemos mantê-las em segredo. Na verdade, esses segredos podem nos afastar, se não formos cuidadosos. O olhar de Marcos se suavizou ao ouvir as palavras do amigo. Ele começou a perceber que os filhos não eram apenas os pequenos seres que precisavam ser protegidos, mas também pessoas que tinham o direito de saber e sentir. Com um profundo suspiro, ele decidiu que era hora de dar um passo à frente. Certo, vamos conversar de verdade, ele declarou, sentindo um frio na barriga, mas também uma centelha de coragem. Essas fotos são do nosso passado. Elas têm memórias que falam sobre amor, amizade e sim, também sobre dor. Mas o mais importante é que essas histórias nos ensinaram sobre o que temos hoje. Mas e se elas forem tristes? Questionou Ana, a filha de Marcos, um pouco relutante, seus olhos claros refletindo curiosidade e apreensão. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Tiago se abaixou, ficando ao nível dos filhos. Sabe, Ana, a vida é cheia de altos e baixos. Todos nós passamos por momentos que nos magoam, mas também há muitos momentos bonitos. E o que queremos mostrar a vocês é que esses momentos tristes não devem nos definir. Eles fazem parte do que somos, mas o amor sempre foi maior. Marcos assentiu, admirando a forma como Tiago se comunicava com as crianças. Ele então se lembrou de algumas das risadas que tinham compartilhado naquelas memórias. E o que realmente importa é que estamos aqui agora, juntos, e podemos escolher como queremos seguir em frente. Mas o que exatamente aconteceu?
Interpelou Lucas, claramente mais inquieto. Os dois pais trocaram um olhar de entendimento. Essa história não seria fácil, mas era a hora certa para que parte de seu legado fosse compartilhado. Era um gesto que não apenas libertaria seus filhos, mas também a si mesmos. Enquanto Marcos abria a boca para começar, sentiu um mal na garganta. As palavras que estavam prestes a sair iriam mudar tudo, e ele sabia disso. Tivemos nossos problemas, mas tudo começou com amor. Uma batida súbita na porta interrompeu o que poderia ter sido uma grande revelação. O coração de todos disparou, e pela primeira vez, a tensão se transformou em expectativa. Oi, posso entrar? A voz pequena da vizinha soou, quebrando uma tensão que parecia quase palpável. O que mais estava por vir? O que mais poderia interromper o momento em que eles estavam prestes a transformar suas vidas? Marcos e Tiago se olharam, e a ansiedade no ar era quase insuportável. Estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? Marcos respirou fundo, observando a expressão preocupada de seus filhos e a variação nas linhas de Tiago. Ele sentia que a conversa, aquela que poderia finalmente dar voz ao que estava guardado por tanto tempo, estava prestes a acontecer. E, ao mesmo tempo, havia um nó na garganta, uma ansiedade que ameaçava boicotar o momento. Sim, entre, respondeu Marcos na tentativa de desviar a atenção por um instante. Quando a porta se abriu, a vizinha, Dona Marli, entrou com um sorriso gentil. Oi, crianças. Estava passando e trouxe alguns bolos caseiros. Vocês sabem que sempre que faço sobra um pouco, certo? As crianças imediatamente se animaram. Bolo? Yay! Gritaram. A tensão no ar começou a se dissipar enquanto Ana e Pedro correram para a mesa, intrigados com as delícias que Dona Marli tinha trazido. Mas para Marcos e Tiago, aquele intervalo inesperado era um lembrete de que os desafios ainda estavam por vir. Vão comer algo, Tiago sussurrou para Marcos, que ainda estava em uma montanha-russa de emoções. Às vezes, uma pausa pode aclarar a mente. Os filhos mordiscavam o bolo, rindo e conversando animadamente sobre o sabor. O clima leve trouxe um pequeno alívio e a certeza de que, mesmo quando as coisas parecessem pesadas, sempre haveria espaços de alegria. Marcos observou as cenas à sua frente, a felicidade contagiante de seus filhos, cheia de energia e vida. Era isso que ele sempre quis preservar. Assim que Dona Marli se despediu, a conversa voltava a fluir. Agora, onde estávamos mesmo? Marcos perguntou, retornando ao foco. Seus filhos olhavam com olhos expectantes, pendurados em cada palavra. Sobre o que aconteceu, pai? Lucas insistiu, sua sinceridade interrompendo qualquer hesitação. Marcos olhou para Tiago, que acenou encorajando-o a seguir. Certo, vou ser sincero. Ele tragou em seco, sentindo o peso da responsabilidade das palavras que atravessariam seus lábios. Houve um tempo em que fomos muito próximos, e também houve momentos em que nos afastamos, mas tudo isso nos ensinou algo importante. Tivemos perdas, enfrentamos desafios e aprendemos a valorizar o que realmente importa. Ele fez uma pausa, observando a reação das crianças. Isso significa que você pode se sentir triste, mas também pode encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele decidiu seguir o exemplo de Tiago. Quando éramos crianças assim como vocês, enfrentamos muitas mudanças em nossa casa e muitos desafios, e eu e Tiago perdemos um amigo muito querido. Ana, ouvindo com atenção, interveio. Foi muito triste, papai. Marcos assentiu, o olhar triste, mas agora refletindo um pouco de luz. Sim, mas também aprendemos que as memórias nos aproximam. O que importa não é o que passou, mas como o amor sempre faz você se sentir conectado a quem quer que tenha partido. E o que mais, papai? Lucas perguntou. O brilho em seus olhos demonstrava a curiosidade infantil que vinha acompanhada de um desejo de entender. Bem, o que queríamos lhes mostrar com as fotos é que a vida tem seus altos e baixos. Precisamos aprender a abraçar tudo isso. O amor que temos, as histórias que compartilhamos e também as tristezas, porque as duas coisas fazem parte de quem somos. Tiago, agora apoiando a conversa, completou. Precisamos revisitar as lembranças, compartilhar nossas dores, mas também celebrar as alegrias, e todos nós vamos fazer isso juntos. Os filhos olhavam um para o outro, seus rostos repletos de entendimento, e Marcos viu esperança se acender neles. Era um momento de transformação que poderia solidificar seu relacionamento baseado na honestidade e amor. E isso nos ensina a sermos uma família unida, um time,
Marcos disse, suas palavras carregadas de significado. Vamos continuar a nos apoiar, a ter um ao outro, sempre que precisarmos. O amor é o que nos mantém firmes. Ana se levantou e correu até Marcos, envolveu-o em um abraço apertado. Amo você, papai, e adoro que você está aqui. Lucas também se aproximou, desejando estar próximo. Eu também, pai. Isso tudo é muito legal. Obrigado por tudo. E ali, naquele momento juntos, Marcos percebeu que suas crianças tinham absorvido a mensagem. As conversas mais difíceis não precisavam ser assustadoras, mas sim oportunidades para se aproximar um do outro. O clima no ambiente havia mudado. A ansiedade e o medo se transformaram em uma nova perspectiva, uma energia renovada. Eles sabiam que, atravessando essa jornada juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Agora um novo desafio começava, mas juntos eles estavam prontos. Marcos e Tiago perceberam que a amizade e a paternidade tinham um poder sem igual. O passado não precisava ser um fardo, mas uma ponte sobre a qual caminhar. E enquanto se preparavam para dar o próximo passo, um novo chamado ecoou. Crianças, que tal prepararmos o próximo ensaio da peça? Ou então, o que vocês acham de tentar um treino de futebol agora? Os olhos das crianças brilharam de animação, e a casa logo se encheu de risadas mais uma vez. A jornada poderia ser longa, cheia de desafios, mas dentro de cada um havia um brilho que os guiaria para sempre, como um farol em meio à neblina. Marcos olhou para Tiago e viu o mesmo olhar. Ambos sabiam que juntos, não apenas como amigos, mas como pais, poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. A história continuava, cheia de promessas e ensino. Assim, a vida girava, e agora havia uma nova energia, uma conexão que os mostrava ser a verdadeira definição de família. E no fundo do coração, a certeza de que mudanças aconteceriam, mas sempre com amor e juntos. E agora, para você que acompanhou essa jornada emocionante de transformação e redescoberta, eu tenho um pedido urgente. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas com emoções como esta. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos incentivar a criar mais conteúdos impactantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir você. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A vida é uma história maravilhosa e estamos apenas começando juntos.